Você já se sentiu como um rato em uma roda, correndo sem parar, mas sem chegar a lugar nenhum? A ansiedade aperta seu peito, enquanto sua mente, bombardeada por notificações e prazos, se recusa a se concentrar em uma única tarefa? E se eu lhe dissesse que a solução para essa paralisia moderna não está em um novo aplicativo de produtividade ou em um guru de autoajuda, mas em uma sabedoria ancestral, forjada nas profundezas da psique humana há milhares de anos? E se a chave para desbloquear o foco absoluto e aniquilar a ansiedade estiver escondida em textos antigos, repletos de segredos sobre a natureza da mente e da realidade? O que aconteceria se você descobrisse que a serenidade que você tanto busca não é algo a ser conquistado, mas um estado natural do seu ser, que foi soterrado por camadas de condicionamento social e distrações intermináveis? Prepare-se, pois nos próximos minutos vamos mergulhar nas águas escuras e profundas da filosofia indiana. Não a versão diluída e comercializada que você encontra em aplicativos de bem-estar, mas a fonte pura, radical e implacável de conhecimento contida nos textos védicos, nos Upanishads e, crucialmente, no Bhagavad Gita. Eu vou lhe mostrar como esses textos antigos não são meros tratados religiosos ou poéticos, mas manuais de engenharia mental, verdadeiros códigos para hackear a consciência humana. Você aprenderá a dissecar a anatomia da sua própria ansiedade, a rastrear a origem de cada pensamento parasita que sequestra sua atenção e a compreender por que sua mente parece um inimigo interno. Vamos decodificar juntos as táticas milenares que ensinam não a lutar contra seus pensamentos, mas a retirar-lhes o poder, a observá-los até que se dissolvam na insignificância. Este não é um caminho de conforto, mas um caminho de poder bruto e autêntico. Ao final desta jornada, você não terá apenas dicas de foco. Você terá em mãos um mapa da sua própria mente e a chave para se tornar seu mestre e não seu escravo. No centro de tudo está um homem que vamos chamar de Alex. Ele é o arquiteto desse império digital, um nome sussurrado com reverência nos círculos de tecnologia. Para o mundo, ele é o epítome do sucesso, o mestre de um universo que ele mesmo criou. Mas aqui, na solidão da sua torre de marfim, a verdade é outra. Seu rosto, iluminado pelo brilho azulado dos monitores, é uma máscara de exaustão. Seus olhos, que deveriam brilhar com o fogo da ambição, estão opacos, perdidos. Ele tenta focar em uma linha de código, mas sua mente é um motim. A ansiedade é uma estática constante em seu cérebro, um veneno que corre em suas veias. Cada notificação em seu smartphone é um pequeno choque elétrico. Cada e-mail não lido, uma pontada de culpa. Ele tentou de tudo. Os aplicativos de meditação, que mais pareciam um jogo com pontuações de calma. Os nootrópicos, que apenas o deixaram mais consciente do seu próprio caos interno. Os retiros de bem-estar, que pareciam apenas uma pausa antes de voltar para a mesma prisão. Ele é um mestre dos sistemas externos, mas um completo ignorante do seu sistema interno. Seu próprio sucesso construiu a gaiola perfeita. A primeira e mais poderosa revelação é esta: você não é a voz na sua cabeça. Você é aquele que a ouve. A ansiedade e a distração só têm poder porque você se identifica com esse fluxo incessante de pensamentos, medos e desejos. A filosofia indiana nos ensina a dar um passo atrás e nos tornarmos o Sakshi, o observador silencioso. Na prática, isso é um ato de dissociação radical e controlada. Quando um pensamento ansioso surgir, e se eu falhar nesta apresentação, em vez de se afogar nele, você o isola e o rotula friamente como um cientista analisando uma amostra, observando pensamento de medo do futuro, observando sensação de aperto no peito. Você não julga, não luta, você apenas observa. Ao fazer isso,
Você corta o combustível emocional do pensamento. Você o vê pelo que ele é, uma mera vibração na consciência, um fantasma sem substância, que se dissipa quando exposto à luz da sua observação impassível. O segundo algoritmo é o desapego, ou vairagya. Sua ansiedade é um produto direto do seu apego a resultados que você não controla. Você está ansioso não pelo trabalho em si, mas pela promoção que ele pode ou não trazer. Você está ansioso não pela conversa, mas pela aprovação que espera receber. Vairagya não é indiferença, é a transferência estratégica do seu investimento emocional. Você retira sua energia do resultado futuro e a injeta com força total na ação presente. Como Alex, que parou de se obcecar com os números de venda e focou obsessivamente na elegância do código que estava escrevendo, você se apaixona pelo processo. O ato se torna recompensa. Paradoxalmente, quando você deixa de precisar desesperadamente de um resultado, você se liberta da paralisia do medo e atua com uma clareza e poder que tornam um sucesso quase inevitável. Você deixa de ser uma marionete do futuro. O terceiro pilar é a retirada dos sentidos, ou pratyahara. Seu foco não é infinito, é um recurso precioso sob constante ataque. A economia moderna é uma guerra pela sua atenção. Pratyahara é sua rebelião armada. É o ato consciente de fechar os portões sensoriais para o mundo exterior para que você possa explorar o interior. Isso vai além de simplesmente colocar o celular no modo avião. É uma ordem interna. Você decide ativamente que, por um determinado período, os sons externos não serão processados. As notificações fantasma não serão sentidas. A vontade de checar as notícias morrerá de inanição. Você retira sua energia do mundo dos 5 sentidos e a direciona para um único ponto. Ao praticar isso, você constrói uma muralha mental que lhe permite operar com foco cirúrgico mesmo no meio do caos. Você não é mais uma vítima do ambiente. Você se torna um mestre do seu próprio domínio perceptual. Você agora possui 3 ferramentas, 3 armas forjadas na sabedoria antiga para começar a desmontar a sua prisão mental. Mas antes de prosseguirmos para o coração da escuridão, quero que você faça uma pausa. Desça até a seção de comentários agora mesmo e confesse. Qual desses 3 venenos mais atormenta o seu dia a dia? É a tagarelice do falso eu? São as correntes invisíveis do apego aos resultados? Ou são as 1000 flechas da distração que sangram seu foco? Seja brutalmente honesto. O primeiro passo para subjugar uma sombra é arrastá-la para a luz. Faça isso, pois o que eu lhe mostrei até agora são apenas as táticas para lutar a batalha. A seguir, vou lhe entregar a estratégia para vencer a guerra. E se eu lhe dissesse que essas 3 técnicas, por mais poderosas que sejam, são apenas o tratamento dos sintomas? O verdadeiro segredo, a revelação que atua como um terremoto sob os pés da ansiedade, está em compreender a natureza do próprio campo de batalha. A seguir, vamos expor a ilusão central, a mentira mestra que dá origem a todo o sofrimento. Prepare-se, pois a verdade pode não ser o que você espera. Você aprendeu a observar seus pensamentos, aprendeu a cortar as correntes do desejo, aprendeu a construir uma fortaleza contra a distração. Você tem se preparado para uma guerra, afiando suas armas, estudando o inimigo. Mas você fez tudo isso operando sob uma premissa fundamentalmente falha. A grande mentira que sustenta todo o seu sofrimento. A premissa de que existe um eu no comando para ser defendido, consertado ou melhorado. A grande revelação, o segredo mais chocante e libertador guardado no coração da filosofia Vedanta é este: o eu não existe. Essa entidade que você chama de eu, a voz que narra sua vida, o ser que sente medo, que se sente ansioso, que se sente inadequado, é uma ilusão. É um conjunto de pensamentos, memórias. Não há um homenzinho dentro da sua cabeça. Não há um piloto no cockpit. Apenas a consciência vazia e o show de pensamentos que se desenrola dentro dela. Toda a sua ansiedade é o pânico existencial desse eu fantasma, o medo de sua própria não existência. Toda a sua falta de foco é a busca desesperada desse fantasma por estímulos para se sentir real e sólido. O segredo para 100% de foco e 0% de ansiedade não é dar mais poder a esse eu ou ensiná-lo novos truques, é ver através da farsa, é desviar sua identificação do personagem
para o palco. Você não é a tempestade. Você é o céu que observa, impassível e intocado, a tempestade passar. A cura não é consertar a gaiola, é perceber que a porta sempre esteve aberta e que nunca houve um prisioneiro. O eu é uma miragem. Deixe essa verdade assentar não como um conceito intelectual, mas como uma vibração no âmago do seu ser. Nesta breve jornada pela escuridão da psique, nós primeiro aprendemos a nos distanciar da tagarelice mental, a nos tornarmos o observador silencioso. Depois, aprendemos a cortar as cordas do apego que nos tornam marionetes do futuro, focando nosso poder no agora. E então, aprendemos a erguer uma fortaleza interna, a retomar o controle sobre nossa própria percepção. Estas são as armas. Mas a revelação final torna a guerra obsoleta. A percepção de que o ego é uma construção é o ponto de virada. Vivemos numa era que é uma máquina de fabricar egos frágeis e insaciáveis. As redes sociais são um palco para esse personagem fictício. A cultura do trabalho exige que ele seja produtivo e ambicioso. O consumismo promete preencher seu vazio. O resultado é o dilema psicológico da nossa era, uma epidemia de ansiedade e uma incapacidade crônica de foco, nascidas de um eu que se sente fundamentalmente inadequado e ameaçado. A sabedoria sombria da filosofia indiana não oferece um curativo, ela oferece uma cirurgia radical. Ela não ensina seu ego a ser mais calmo, ela o convida a assistir ao seu próprio funeral e a perceber que nada de valor foi perdido. A serenidade e o foco que você busca não são qualidades a serem adquiridas por esse eu. São a textura fundamental da própria consciência, que é revelada quando o ruído do ego é finalmente visto como a ilusão que ele é. A questão, portanto, muda para sempre. Ela deixa de ser como posso consertar minha ansiedade e minha falta de foco? A questão real, a única que finalmente importa é quem exatamente é este que acredita ter um problema. Se esta demolição do falso eu ressoou na verdade silenciosa que pulsa dentro de você, se você sentiu o chão tremer sob os seus pés, então entenda que isto não foi um mero vídeo, foi um convite. O que fazemos neste canal é perigoso. Nós dissecamos as ilusões que a sociedade prefere manter intactas. O conteúdo de bem-estar superficial lhe dará um analgésico. Nós lhe entregamos o bisturi para que você mesmo possa fazer a cirurgia. Em troca dessa revelação, peço algo simples, mas crucial. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Não para inflar um número, mas para garantir que você não perca o próximo passo nesta jornada para dentro da escuridão. O algoritmo e o ruído do mundo farão de tudo para que você esqueça o que sentiu aqui. Considere a inscrição a sua âncora. E mais, compartilhe este vídeo. Mas não o jogue aos quatro ventos. Envie-o para aquela única mente que você sabe que está tão inquieta quanto a sua. Alguém que esteja pronto para a verdade, por mais desconfortável que seja. Esta é uma comunidade para os que ousam olhar para o abismo. Garanta seu lugar.